Buenas! Alguns vídeos atrás eu prometi que eu iria falar mais sobre os Vikings, né? Naquele vídeo que eu falei sobre a história do Reino Unido, a formação do Reino Unido. Então estou aqui pagando promessa, né? E vou falar um pouquinho mais sobre isso. Não precisa ter assistido aquele vídeo lá para entender o que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Se tu quiser assistir, legal, assiste depois também, não tem problema. Assim como não precisa tu ser inscrito para assistir esse vídeo aqui, mas se tu for inscrito é muito mais legal, inclusive para ti, se tu ativar o sininho. Tu recebe notificação nas quartas e nos domingos quando eu posto vídeo novo aqui no canal, tá? Combinado? Então tá aí, curte também se tu gostar, né? Bom, mas vamos à história. Então, Vikings baseados na Escandinávia, né? Onde hoje é a Noruega, Suécia, Dinamarca ali. Se tu pegar um mapa e tu olhar, bem fácil de chegar até aqui na Inglaterra, né? Bem fácil de chegar na Escócia, então por isso eles andavam sempre por aqui, tirando foto da London Eye, tirando foto do Big Ben, eles adoravam estar passeando por aqui. Na verdade, na época eles saqueavam as cidades por onde eles passavam, né? Em toda a costa, então aqui da Inglaterra, no começo dessa relação com a Inglaterra, eles saqueavam as cidades, especialmente igrejas, monastérios. Então era isso que rolava, não era uma relação muito boa assim, igrejas, monastérios, claro, porque é onde estava a grana, né? Não tá mais, mas estava, né? Então a gente está falando aí entre o ano 800 e 1060, mais ou menos, que é quando rolou esta relação da Inglaterra com os Vikings, tá? No começo, então, eles vinham bastante para cá, eu falei até que eles vinham pelo mar, né? Eles dominavam o mar, entendiam muito do mar, se localizavam muito bem usando as estrelas, usando o sol. Eles até adoravam inventar palavras, né? E uma das palavras até, tipo a catarinense, assim, né? Que tem o jacarezinho de parede, para se referir à lagartixa, eles também chamavam o mar de estrada de baleia. Não deixa de ser, né? Mas enfim. Então é isso, e eles passavam por esses lugares, como eu falei, saqueavam o Paraná, mas também eles iam para outros lugares, inclusive para cá, e compravam e vendiam coisas, né? Compravam desde vidro, joias, e vendiam lã, madeira, mel. Então eles eram grandes comerciantes, na verdade, por isso que eles também navegavam por aí, não simplesmente para passear para lá e para cá, né? Até que daí, depois desse comércio, eles verem que esse comércio se estabeleceu bem assim, né? Eles começaram a ficar mais por aqui, se estabelecer aqui no país principalmente. Estenderam o visto deles, né? Foram ficando, ganharam cidadania e tudo mais. Daí lá em 865 é quando tem a chegada principal deles aqui no país. Já falei isso naquele outro vídeo lá também, né? E aí os rios até eram muito usados por eles, né? Isso é até uma coisa muito específica dos vikings, né? Que eles usavam os rios até contra a correnteza como uma forma de locomoção, não só para cá, mas até especialmente para outros lugares da Europa, até para chegar até, na época, Constantinopla, né, e tal. Então eles usavam muito os rios para navegação. Em 866, eles estabelecem York, no norte da Inglaterra, como a capital deles, e aí começam então, né, a ter essas comunidades, a plantar. Então os homens cuidavam do plantio, faziam ferramentas, plantavam, sabe, desde o trigo até moer o trigo para fazer o pão. Tinham animais também, e enquanto as mulheres também ajudavam de certa forma no plantio, mas também cuidavam da casa, faziam roupa, sabe, e cuidavam também, claro, das crianças, né, da família toda, assim, né. As mulheres também tiravam leite, faziam queijo e etc, né. E eles também tinham muitos deuses, sabe, inclusive o nome os dias da semana em inglês tem relação com os nomes dos deuses dos vikings. Por exemplo, tinha um deus que era chamado Tyr, que é daí que vem a terça-feira em inglês, né, que é o Tuesday. Ou então o deus Woden, que é o Wednesday, que é a quarta-feira. Então isso é um dos legados da língua inglesa dos vikings, mas já tem mais que eu quero te comentar na sequência. E as crianças nesse ambiente, né, elas iam aprendendo tudo isso, desde aprender a ter cuidado da casa, ou aprender a ferramenta, cuidar dos animais, e aprender as histórias e as lendas também, né, que envolviam toda essa mitologia por trás que acompanhavam os vikings, né. Também tinha um sistema de leis deles, já estabelecido aqui, inclusive também na Inglaterra, né, veio com eles de lá. Então, que tinha alguém que decidia quem estava certo, quem estava errado em algum momento. Se não conseguiam resolver, a forma de resolver então era com um duelo, ou uma popular briga, que não era leve, né, nesse momento dos vikings ali. Um pouco depois, ali em 878, um pouco depois da chegada deles, eu quero dizer que o rei Alfred derrota os vikings e aí faz um acordo dividindo o país. Dá para dizer, na real, que o noroeste, o nordeste e o leste da Inglaterra, né, uma boa porção da Inglaterra, então, é chamada de Danelaw, que fica sob o domínio dos vikings, que eu também já falei sobre isso naquele outro vídeo, né? Aí tem um rei inglês chamado Athelstan,
que ele faz algumas campanhas contra os vikings e começa a expulsar essa galera daqui, até que lá em 954 o último rei viking então é derrotado e vaza de York. E aí depois eles voltam para cá. Mas para ter uma ideia como estava o negócio aquela época, entre 1013 e 1042 tiveram 4 reis vikings, e um deles, o principal deles, era o rei Knut, ou Canute, como muita gente chama. Tem-se até a ideia de que daí que vem o nome Notting Hill, de ser Not in Hill, tá? Se referindo à montanha do rei Knut, mas não se sabe ao certo, eu acho que não, mas enfim, porque, né? E aí, enfim, essa questão, ele virou o rei da Inglaterra, da Dinamarca e da Noruega. Esse cara era... E então isso facilitou e aproximou os territórios e acabou, claro, ampliando o poder econômico, né, e mercantil desses países os quais ele era rei. Aí depois o Edward, o Confessor, ele acaba assumindo o país até 1066, quando ele morre, e aí o Harold Godwinson é que assume. Também já falei disso naquele outro vídeo, só que daí tem um conflito, que tem várias pessoas que dizem que são aqueles que deveriam ser rei. Inclusive um deles era o Harald Hardrada, que ele vem da Noruega, ele era o rei dos vikings, ele vem de lá para cá para ele sim assumir o país. Ele acaba entrando pelo norte da Inglaterra, tá? E aí consegue capturar York, derrota 2 irmãos, 2 earls, que eram irmãos, só que daí em 25 de setembro de 66 é que acontece a Batalha de Stamford Bridge, que inclusive é o nome do estádio do Chelsea, né? O Harold Godwinson, o rei dos ingleses, acaba derrotando o Harold Hardrada, né? E aí o restante da história eu contei lá no outro vídeo, não vou me estender nesse aqui. Mas só para comentar mais uma coisa, um dos legados que ficou dos vikings é principalmente em relação ao idioma. Tem várias palavras que a gente fala hoje em inglês que é lá da época dos vikings, que eles trouxeram para cá, como por exemplo, egg, steak, law, die, bread, fog e lump. São todas palavras que já eram usadas pelos vikings. Interessante, né? Curioso, diferente. Assiste aquele outro vídeo que eu te falei, sabe? Sobre a formação do Reino Unido, para entender um pouco melhor sobre o que vem antes, o que acontece depois dos vikings também. E eu vou fazer mais outros vídeos também falando de outros períodos da história. Tem uma playlist só de história aqui nesse canal também, se tu quiser dar uma boa explorada. E se quiser ir além, tu pode virar membro também para receber conteúdo exclusivo, tá bom? Até o próximo vídeo, até quarta-feira com mais um vídeo por aqui.